Oi pessoal, bom dia. Aqui é o Hélio do Venda Mais no Delivery mais uma vez. E para garantir que todos tenham acesso a esse nosso conteúdo, a gente vai também fazer a gravação dessa aula e disponibilizar logo mais. Hoje é dia 24/7, às 9 horas ela vai estar disponível aí no nosso grupo do Facebook. Muito bem. Ah, a ideia é a gente estar falando aqui de algumas dicas sempre, né, a respeito de como você vender mais no delivery. E óbvio que o nosso plano é que esse vender mais no delivery, claro, ele passa pela primeira etapa que é divulgar o seu delivery. É impossível você vender mais se o seu delivery está parado aí no teu endereço e ninguém sabe que ele existe, mesmo que você faça a melhor pizza, o melhor hambúrguer, enfim, o que quer que seja da sua região. Se ninguém sabe que ele existe, evidentemente conseguir vender mais se torna uma tarefa bastante difícil. Mas muito bem, hoje nós vamos falar sobre um fato interessante em marketing, em divulgação, que é você precisa provocar o seu cliente. Claro que provocar de uma maneira interessante, de uma maneira organizada, planejada. Eu diria até que a parte mais importante da provocação é que ela seja feita com integridade. Mas, claro, antes de tocar nesse aspecto da integridade da provocação, vamos falar no aspecto mais visual, por exemplo. Se você chegou até aqui, certamente você já visitou a nossa página no Facebook e teve acesso lá a uma série de posts que nós fizemos e todos eles a gente procura, na medida do possível, caprichar no visual, caprichar nas cores, enfim, fazer com que ele tenha um destaque frente a toda essa superfície do Facebook que acaba sendo em maior parte azul e branco, né? Então, se a gente olhar esse exemplo aqui, olha só, nós temos aqui como se fosse um quadro negro, né, onde nós colocamos algumas opções e aqui embaixo nós temos o texto. Esse texto, no caso do Venda Mais no Delivery, a gente utiliza sempre o mesmo tipo de fonte, cores, o mesmo padrão. Por quê? Porque com isso a gente vai criando meio que uma identidade visual. Imagina, você está lá no feed do seu Facebook navegando e depois de um tempo, depois de conhecer o Venda Mais no Delivery, e opa, me interessei por esse assunto, tal, estou seguindo essa página. Toda vez que você navegando vê um post lá em meio a tantos outros, você consegue automaticamente identificar pelo tipo de fonte, pelas cores que estão aqui, independente de qual seja o post, que opa, esse é um conteúdo do Venda Mais no Delivery. Veja só, aqui também, olha, o texto já é outro, mas a fonte é a mesma. Então você consegue fazer essa identificação e se você tem interesse, evidentemente, em vender mais no delivery, sabendo que nós temos informações e materiais sobre isso, você para por ali e já aquilo te chama a atenção, você verifica o que, que há de novo. Uma coisa importantíssima também na questão da provocação é que assim, esse texto do seu post, ele é a primeira chamada, é a primeira batida de olho. Mas claro, aqui em cima, no texto do post complementar, vamos colocar assim, é que você deve colocar outras informações que, primeiro, complementem aquele texto da chamada. E, em segundo lugar, chamem, convide o teu visitante para um tipo de ação. Convide para que ele participe, convide para que ele te ligue, convide para que, enfim, chame ele para uma ação. Nesse caso aqui, por exemplo, a gente está falando que da aula da semana passada, né? Se você não assistiu, aliás, se você não assistiu, entra lá no nosso grupo, a aula está disponível lá, gravada para você assistir, vale a pena. Então, quando a gente faz o convite aqui através do post, veja você, aqui a gente coloca as informações que houve a aula realmente e o link para entrar no grupo. Por quê? Não adianta você simplesmente falar para a pessoa assim, entra lá no nosso grupo. Algumas pessoas estão navegando ali no Facebook e elas não têm ainda as habilidades de saber procurar, enfim, quanto mais a gente facilita, mais rápido a gente consegue atrair, mais rápido a gente consegue fazer com que aquela pessoa tenha acesso
as informações do que a gente está fazendo. Como eu disse lá no começo, tem a questão da integridade, né? Como a gente está na internet, tem sempre aquela coisa de que eh, todo mundo hoje em dia desconfia de tudo. Ah, eu não sei se isso funciona, eu não sei se aquilo funciona, deve ser golpe, deve não ser. Acontece um monte de coisas. E quando a gente está fazendo um trabalho sério, a todo momento a gente esbarra com algumas pessoas que, olhando para aquilo, acham que, opa, isso é, talvez seja bom demais para ser verdade, talvez seja. A gente pega isso o tempo todo. Por exemplo, na coisa da integridade que eu falei, vejam vocês, na nossa página, talvez você já tenha visto, talvez não, a gente está com uma campanha onde a gente vai fazer um sorteio de um forno Tupazzi. E a gente fez esse post aqui, olha só. Sorteio Forno Tupazzi, você quer participar? E claro, aqui nas informações complementares a gente colocou. Para saber como participar do nosso sorteio, comente um eu quero que nós te enviamos uma mensagem com as informações e as regras a respeito dessa nossa nova campanha. Aliás, se você não fez isso ainda, tá aqui o post, entra lá na nossa página do Venda Mais Delivery no Facebook para você poder receber as informações a respeito aqui dessa campanha. É bem interessante. Mas enfim, algumas pessoas reclamam, porque é, é, isso não pode ser sério, porque um forno desse custa uma fortuna, talvez não, talvez sim, enfim. Mas é uma maneira de chamar a atenção e sim, existe uma campanha que nós criamos com essa finalidade, levando em consideração esse forno para ser sorteado dentro da nossa campanha. As regras você pode receber aí por mensagem. O importante é, algumas pessoas olham e desconfiam, outras olham, acham ruim, mas se você for olhar com critério sobre o que está sendo feito, ou melhor dizendo, se quando você estiver montando os teus posts, tuas promoções e as tuas campanhas, aí no seu delivery você fizer isso com integridade, por mais que eventualmente uma ou outra pessoa possam achar que aquilo é demais ou ruim ou bom, enfim, você consegue explicar para todo mundo e deixar claro como as coisas funcionam, estabelecer as regras. Imaginemos que você vai fazer uma campanha promocional numa determinada época, numa determinada data, por qualquer razão. Se você coloca isso chamando a atenção, mas estabelecendo que a pessoa tem acesso às regras, tem acesso a um ser humano também que possa responder eventuais dúvidas que vão surgindo ao longo do caminho, você vai eliminando isso e vai ficando claro, e a sua campanha pode evoluir de uma maneira positiva e as pessoas enxergarem o verdadeiro valor disso, né? Por exemplo, ainda falando aqui sobre essa campanha aqui, algumas pessoas se empolgam, tá? Mas é evidente que quando a gente está falando num sorteio, muito provavelmente, enfim, no meio de talvez centenas de pessoas, uma vai ser sorteada. Claro que a gente vai querer fazer um super barulho com isso, né? Pegar, ir com a pessoa na fábrica para retirar e registrar isso e botar vídeo aqui na nossa página para mostrar que de fato a coisa aconteceu. Mas eu diria o seguinte, no nosso caso, por exemplo, a maioria de vocês talvez saiba, uma máquina dessa custa em média aí uns 15, 16 mil reais, às vezes até um pouco mais. Só que o que verdadeiramente tem grande valor para quem consome o nosso tipo de informação é de fato o curso, porque o curso ele não é um sorteio, mas ele traz uma série de benefícios que fazem com que, inclusive, seja possível o próprio responsável, o próprio administrador de um delivery gerar receita a ponto de poder fazer a aquisição de uma máquina desse tipo. Mas esse é só um exemplo. Voltando aqui para a questão dos posts, é bom levar em consideração, como eu já disse, a qualidade do que se está fazendo. Lembrando que, mesmo que os seus posts tenham grande qualidade, de nada adianta você construir se você não estiver utilizando as técnicas certas de divulgação. Por outro lado, não adianta também você ficar investindo em divulgação
na internet, sendo que a qualidade daquilo que você está fazendo é tão ruim que impacta a pessoa de uma maneira negativa, fica parecendo que tudo é muito mais ou menos. É como na panfletagem, por exemplo, se você fizer lá um panfletinho, que é uma folha de papel branco com impresso preto e nada mais, e entregar, e você fizer uma outra cheia de imagens e muito melhor elaborado, é evidente que o resultado vai ser diferente. Mas é importante sempre pensar na ideia de que você tem que criar as tuas postagens com conteúdo relevante, mas também caprichando na imagem. Continuando olhando aqui, ó, dá pra gente notar o seguinte: é óbvio que ah, a gente escolhe cores marcantes, como eu já disse. Mas, por exemplo, a imagem a gente tenta sempre associar com aquilo que está sendo dito, para criar essa referência dentro da cabeça de quem está vendo. Por exemplo, olha só, pare de perder dinheiro, a associação que a gente procurou fazer nesse caso aqui. Então, é interessante você levar em consideração isso. Claro que se você der uma navegada pelo nosso pela nossa página aqui no Facebook, você vai ver uma série de outras imagens muito melhor elaboradas, olha, como essa aqui, por exemplo. E nesses casos aqui, pode-se pensar, ah, mas tudo bem, eles fazem isso porque eles têm lá especialistas que, enfim, são especialistas nos Photoshops, nessas CorelDRAW, nessas ferramentas para tratar imagens. Nada disso. Todas essas imagens que você vê aqui nos nossos posts, elas foram feitas utilizando ferramentas gratuitas, ferramentas essas que nós ensinamos lá no curso Venda Mais no Delivery como utilizar, e qualquer pessoa que saiba usar um computador minimamente, se você sabe entrar no computador, navegar aqui no Facebook, com certeza você dá conta de utilizar essas ferramentas e, com as técnicas que nós ensinamos, criar posts de grande qualidade visual, como esses que a gente tem feito aqui. Uma coisa que a gente tem colocado aqui bastante, não sei se vocês repararam, nós utilizamos muitas fotos de alimentos, obviamente que utilizamos fotos de boa qualidade, e vejam vocês, sempre essas fotos levam em consideração aquilo que vocês fazem, não o que a gente faz. A gente coloca aqui coisas, sanduíches, pizzas, enfim, coisas que eventualmente têm sido vendidas no delivery pelos nossos clientes ou por aquelas pessoas que nós queremos que se tornem nossos clientes. Então, vejam só, não é o nosso produto, mas a gente coloca aqui imagem porque a gente sabe que são imagens do mercado onde a gente atua, e aqui a gente sempre coloca um texto fazendo referência ao nosso treinamento para chamar a atenção de fato, né? Então, de novo, essas imagens, qualquer pessoa que consiga navegar normalmente aqui na rede social, lá no Venda Mais Delivery, aprende as técnicas de como montar posts com essa qualidade de uma maneira super tranquila, super simples. Claro que algumas empresas de delivery, alguns empreendedores da área de delivery, preferem sim contratar agências para cuidar das redes sociais, da divulgação e uma série de atividades de marketing. Obviamente que uma agência dedicada vai fazer isso bem feito. Só que é o seguinte, né? A gente fez uma pesquisa e nós descobrimos o seguinte: uma pequena agência dessas de menor porte, que costuma atender pequenas empresas, só para cuidar das redes sociais, com postagens e tudo mais, cobra em média R$ 1.200 por mês. Só o serviço da agência, fora o que se investe para pagar o Facebook, para poder fazer aí a divulgação efetivamente do delivery, né? Então imagine o seguinte: uma pequena agência, você paga ali R$ 1.200 por mês, mesmo que fosse a metade disso, R$ 600 por mês. Então todo mês você tem aquela despesa e a agência está lá cuidando não só do seu delivery, como eventualmente até do delivery dos teus concorrentes.
Se você pegar esse mesmo valor e investir ele em anúncios, ou melhor dizendo, se você pegar um quarto desse valor e investir em anúncios, você vai ter um retorno absurdo. Absurdo. Por quê? Porque você não está tendo aquele custo e, portanto, todo o seu investimento vai para divulgação. E se ele vai para divulgação, obviamente, fazendo do jeito certo, não é só clicar no botãozinho e impulsionar, como a gente já falou na aula passada. Impulsionar aqui você vai fazer barulho. Fazer barulho, obviamente, não vai vender mais. Com sorte vende alguma coisa, mas fazer barulho não é o que interessa, afinal de contas, né? Pode ser uma opção, e não a única opção. Mas muito bem. Então, se você tem a disposição de investir alguns poucos minutos do seu tempo em cuidar disso, ou tem uma pessoa que possa fazer isso, enfim, filho, sobrinho, a esposa, alguém que possa fazer isso, com o domínio da técnica, que é super simples, volto a dizer, como eu disse, é um passo a passo, dá para você fazer isso, economizar esse dinheiro da agência e, não, mas eu tenho esse dinheiro disponível para poder fazer a divulgação. Maravilha, investe todo ele em anúncios, todo. E aí você vai ter grandes resultados mesmo. Existe uma diferença. Algumas pessoas eu já ouvi dizendo assim: mas eu não tenho paciência para fazer essas coisas. Eu não tenho paciência para aprender. Ora, tudo bem. Se você prefere continuar pagando mensalmente por uma coisa que gera um resultado que talvez você possa fazer ainda melhor, é uma opção. Também existem casos assim, não tem problema nenhum, tá tudo muito certo. O importante, é claro, que a gente tá procurando orientar nessas nossas videoaulas, é que assim, existem maneiras de fazer a coisa de um jeito simplificado, a custos muito baixos e com resultados verdadeiramente efetivos. Então, se você realmente precisa vender mais no delivery e não tem essa disponibilidade de caixa para estar contratando uma empresa, para estar cuidando de redes sociais e coisas do tipo, você mesmo pode fazer, e isso não vai te consumir horas e horas por dia, muito pelo contrário. No começo, para aprender efetivamente como fazer, para aprender o passo a passo, você precisa sim tá investindo algumas horas do seu tempo nisso, né? Só que, por exemplo, dentro dos nossos treinamentos, você, em menos de 3 horas de conteúdo, você já está habilitado para criar suas primeiras campanhas no Facebook e no Instagram, né? Já que as duas ferramentas são da mesma empresa e utilizam aí a mesma plataforma para você poder fazer divulgação. Então, em pouquíssimo tempo você consegue colocar suas campanhas no ar e consegue fazer com que o resultado aconteça, consegue trazer resultados baseado em qual foi o planejamento ali da sua campanha. E tem um outro ponto também que é super importante, que é o seguinte: você contratou uma agência para fazer lá o trabalho para você. Ou contratou, sei lá, o Pedro, amigo do sobrinho que mexe com marketing digital. Primeiro que ele não é especializado em delivery, mas vamos supor que seja. E você contratou e eles estão fazendo o trabalho para você, ok? E por uma crise qualquer, por qualquer razão, os movimentos caíram, etc e tal, para todo mundo, independente de estar fazendo marketing, mas aquela despesa ela permanece. Ah, por qualquer razão, sei lá, a agência resolveu, ela está crescendo e o preço dela agora mudou, aumentou demais. Mas já não cabe mais para você suportar aquele aumento, você vai ter que ficar sem ou vai ter que ir atrás de uma outra. A vantagem de você fazer o treinamento do Venda Mais do Delivery é que você, além de tudo, você fica com o conhecimento. E pelo conhecimento você paga uma única vez. E tem acesso a ele por um ano inteiro. E mesmo depois que esse um ano acabar,
você permanece com o conhecimento, quer dizer, não se perde mais. E você pode continuar aplicando e aperfeiçoando as técnicas ao longo do tempo de uma maneira super tranquila. Tem gente que fala assim: ah, ok, mas eu já vi que estão. Se eu for lá no YouTube, eu aprendo e tal. Tem muito conteúdo no YouTube, é verdade. Só que é o seguinte: todo esse conteúdo ele está jogado lá. E obviamente esse conteúdo não está focado, baseado em experiência de como fazer a coisa acontecer dentro de um delivery, que foi o que a gente desenvolveu aí ao longo de bastante tempo. Então, se você precisa vender mais no delivery, se você quer vender mais no delivery, eu recomendo o nosso curso. Ele hoje, até o meio-dia, ainda está dentro dessa promoção de preço aqui, olha, 12 de 14,32, ou 147 à vista. E isso é só hoje, no dia 24/7/2019, a partir do meio-dia, ou melhor, até o meio-dia. Meio-dia e um, ele volta para o preço original de R$ 247. Vale super a pena, porque é um, é um conteúdo realmente muito interessante, muito relevante e é um custo bastante baixo. Se você não teve a chance ainda de visitar aqui o nosso site, vale a pena, é o vendamaisnodelivery.com.br. Aqui tem todas as informações a respeito de custo, como é, como é que funciona. Se você fizer a sua compra por cartão de crédito, por exemplo, você recebe imediatamente os dados de acesso. Se for por boleto, leva um pouquinho mais de tempo, porque o banco precisa compensar o boleto, mas isso também, assim que o banco compensa, automaticamente no e-mail do seu cadastro você recebe lá o acesso. E todas as informações sobre como é o curso, aqui tem um vídeo onde a gente explica a respeito do curso. E algumas dúvidas frequentes que são feitas também estão todas aqui no site. E claro, tem aqui na parte de baixo do site um Fale Conosco para você falar em tempo real com um dos nossos atendentes. E a nossa garantia, é claro, que dentro de 30 dias, se você estiver insatisfeito, o que eu acho improvável, é só mandar um e-mail dizendo: olha, não quero, não quero mais, não gostei, e a gente devolve todo o valor pago sem descontar nem um centavo e sem ficar questionando o porquê nem nada disso. Justamente porque a gente sabe, existe essa garantia, porque a gente sabe que o conteúdo é muito bom e o resultado é muito bacana. E claro, se nesse momento você ainda acha que não, eu não vou fazer esse passo a passo agora, tem aqui o nosso grupo no Facebook, que inclusive é onde você está vendo aqui esse vídeo, provavelmente, né? Onde você pode estar, enfim, participando e obtendo mais conteúdos que a gente vai estar disponibilizando ao longo do tempo. Mas eu recomendo, não perca a oportunidade de fazer o nosso passo a passo e aplicar aí no seu delivery, e você vai ver que os resultados vêm. Só que, de novo, tem gente que fala assim, é bom demais para ser verdade. Não, não é bom demais para ser verdade. Tudo tem a ver com técnica. É como o que você faz aí no seu delivery. Se você preparar a sua massa, por exemplo, de qualquer maneira, sem seguir a receita e a técnica de quanto tempo deixar descansando, quanto tempo. Se você não segue aquele padrão, desanda. Ou seja, há uma técnica por trás, inclusive, do que você faz, que se você tirar, você mantiver a receita, mas tirar a técnica, dá errado. Se você mantiver a técnica e tirar algum ingrediente da receita, dá errado. O que a gente tem aqui no Venda Mais no Delivery é um passo a passo que mostra a receita e a técnica de como você vender mais no delivery, e fazendo isso de uma maneira rápida e simples e com excelentes resultados. Então, por hoje é isso, pessoal. Um abraço e a gente se vê no próximo vídeo.